Foi sim. Bom, gente, basicamente hoje a gente vai fazer uma aulinha bem rápida falando sobre o relatório de pesquisa, né? Basicamente esse é o nosso sumário, né? A gente vai falar o que é análise de dados, o que é o relatório de pesquisa, qual que é a diferença entre o relatório e o plano de pesquisa e como funciona a estrutura de um relatório. A aula é mais curtinha hoje, pessoal, porque esse é o último tópico nosso, né? A gente sabe que vocês ainda não produziram não tem nenhum resultado para produzir um relatório de pesquisa ainda, mas vocês vão precisar disso não só para o nosso projeto, mas para a faculdade, para a IC. Se faz muitos relatórios, até para o TCC, assim, aprender a escrever, como formatar tudo. Mas, enfim, o relatório de pesquisa, ele é a parte final da pesquisa de vocês, e vocês vão colocar tudo o que vocês fizeram no projeto, os dados que foram coletados, as conclusões que vocês tiraram do projeto, como vocês fizeram, quais problemas vocês queriam sanar com esse projeto. Então, é o resumão, não é um resumão, né, porque tem que ser bem detalhado, mas é tudo que vocês fizeram e tudo que for relevante para o projeto de vocês. A estrutura de um relatório, a gente vai falar mais detalhadamente mais para frente. Mas, basicamente, nas primeiras páginas, né, começa com a capa, o folha de rosto, agradecimentos, que é opcional. Dependendo do lugar, pode colocar, e dependendo também não pode, né? Dependendo se for algum congresso que não aceita e tudo. Vocês têm que verificar também qual é a estrutura do relatório, para onde vocês vão mandar esse relatório. Se é a faculdade, se é um professor, se é um congresso. Então vai depender bastante. Mas aqui é uma base, assim, para vocês, né? Aí vem um resumo, que é o resumo de tudo que vocês fizeram. O resumo tem que ser curto, né? Às vezes tem também a parte de palavras-chave, lista de tabelas e figuras e o sumário. Depois disso, já vem a parte mais textual mesmo, de materiais e métodos, fundamentação teórica, resultados e análises de dados, discussões, conclusões. E, por fim, as últimas coisas de um relatório são as referências bibliográficas que vocês usaram no relatório de vocês, anexos, apêndices e parecer do comitê de ética, se for necessário, para o projeto de vocês. A gente vai explicar um pouquinho mais disso mais para frente. Bom, qual que é a diferença? Diferença não, qual que é a comparação, né, entre o plano de pesquisa e o relatório final? Basicamente, o plano de pesquisa é todo aquele planejamento, né? O nome já mesmo já é autoexplicativo. Você faz o planejamento, você faz todo aquele traçar todo o cronograma, você traça os objetivos do trabalho, e ele é feito antes da pesquisa. Então, basicamente, é a fase de planejamento. Já no relatório, é diferente porque você já fez o planejamento e você já realizou aquela atividade, aquela pesquisa. Então, basicamente, você vai ver se os objetivos que vocês traçaram lá anteriormente, lá no plano de pesquisa, se eles foram cumpridos, as hipóteses que vocês basicamente já escreveram no plano de pesquisa, se vieram a ocorrer ou se surgiu outras, a metodologia também, como foi realizada aquela pesquisa, os resultados, né, após ter feito todas as partes da metodologia, vocês vão analisar os resultados, as conclusões também, e ele é feito, obviamente, depois do fim da pesquisa. Então, tudo aquilo que você planeja no plano de pesquisa, no relatório, basicamente, você vai tentar responder e trazer os resultados. Aqui explicando mais sobre a estrutura de novo, né? Na capa, sempre o nome dos autores do projeto, o título do trabalho, subtítulo, se tiver, cidade que vocês vão estar fazendo o trabalho, né, Lorena, e ano de realização do trabalho. Ou o nome da universidade também em cima. E daí tem a folha de rosto, que é a segunda folha, né? E daí vem, de novo, o título do projeto, a instituição de ensino, o endereço da instituição, nome dos estudantes que foram realizadores do projeto, os orientadores, que são os professores que ajudaram a desenvolver, período de desenvolvimento do projeto, essa parte é opcional, e dependendo de onde vocês forem mandar também precisa ou não dessa parte da data, e a assinatura dos estudantes e do orientador. Também não é todo lugar que solicita essa parte.
A gente vê muitos artigos também, se for um TCC, ou artigo de mestrado, coisa assim. Acho que eu nunca vi se tinha assinatura, mas você tem que seguir o padrão que for enviado para vocês seguirem. Pode passar. Bom, basicamente também existem os agradecimentos, né? Ele é um opcional, então muitas das vezes o comitê, por exemplo, não tem agradecimentos, acredito eu. Então é opcional. Basicamente lá você vai agradecer, você vai fazer toda aquela organização das pessoas que te ajudaram, as instituições que forneceram estrutura, recursos e tudo mais. O resumo. O resumo, ele basicamente tem que conter todos os tópicos, né? Ele vai ser um resumão de todo o relatório, então ele vai ter que conter a introdução, os objetivos, os materiais e métodos, os resultados e conclusões. Então, também bem curto, tentar fazer no máximo um parágrafo para cada tópico, normalmente que a gente fala. E no final vai ter que ter aquelas palavras-chave para identificar a pesquisa. Então, quando alguém se for publicado em algum local, você coloca as palavras-chave que através delas outras pessoas vão encontrar a sua pesquisa. Bom, a listagem de figuras e tabelas, né? Se houver, óbvio, tabelas e algumas figuras, vocês têm que fazer uma listagem separada do sumário, com os números das figuras e das tabelas, tudo numerado certinho. E o sumário também, que a gente já conhece, já trabalha muito, que é o título, os subtítulos na ordem que aparecem. Então, indicando as páginas também. Então, você faz, além da lista de figuras, você faz um sumário com os títulos e subtítulos na ordem. Depois vem a parte escrita na introdução. É bem assim aquilo que vocês já tinham feito no plano de pesquisa. Vem primeiro a problematização, né? Quais problemas vocês queriam resolver com o projeto de vocês. A justificativa pela escolha do tema, que faz parte da problematização. As hipóteses e objetivos vocês também colocaram no plano de pesquisa, o que vocês esperavam que alcançasse com o projeto de vocês, as hipóteses o que vocês imaginavam que fosse acontecer com o projeto, os resultados que vocês esperavam alcançar. E também na introdução é importante colocar a importância da pesquisa. Por que essa pesquisa é relevante para esse problema, para o tema que vocês estão propondo, o que ela muda no mundo, o que a sua pesquisa muda no mundo a partir do que vocês fizeram, né? Essa parte é importante para mostrar, para dar valor à sua pesquisa, para mostrar que ela realmente tem relevância no cenário acadêmico. Materiais e métodos vocês também já fizeram, mas tem que ser uma descrição um pouco mais detalhada, né? De tudo. Quais materiais e equipamentos vocês utilizaram, como a pesquisa foi feita, qual metodologia que foi utilizada, né? Quais métodos que vocês utilizaram para implementar, por exemplo, um negócio de conscientização, ou qual método vocês utilizaram para analisar tal alguma coisa, né? Uma equação ou uma amostra, enfim, todos esses detalhes. E como os dados foram coletados, né? Como que vocês, se vocês tiverem que coletar alguma amostra, por exemplo, da comida do RU, como que vocês fizeram, com quem vocês falaram, quem retirou a amostra, vocês colocaram onde essa amostra primeiramente, essa amostra ficou quanto tempo armazenada, foi armazenada onde, a qual temperatura, tudo isso é importante de descrever, é uma parte bem mais detalhada mesmo, mas vocês podem pegar um pouquinho do que vocês usaram no plano de pesquisa. Pode passar. Basicamente, fundamentos teóricos, né? Você vai referenciar toda a teoria que você utilizou. Então, todo o referencial teórico, todos os textos que vocês usaram que contribuiu para as ideias, para a interpretação dos dados, ou na coleta da pesquisa, coleta de análise, assim, coleta de informações, vocês devem listar nos fundamentos teóricos. Também tem que levar em conta que a literatura já existe sobre a temática, então é importante identificar os artigos e os estudos que são semelhantes a que você está usando. Então,
eu usei um artigo que fala sobre o meu tema de pesquisa, então eu vou colocar esse artigo no Fundamentos Teóricos. Você tem que identificar esse artigo, né, ou qualquer outro estudo semelhante para ajudar no desenvolvimento no trabalho. Então, você usou aquilo, você tem que referenciar. Bom, basicamente é o que serviu de sustentação de ideias e interpretações de dados. Então, é aquilo, né? Surgiu de ideia, você tem que colocar nas fundamentações teóricas. E é uma literatura que já existe. O resultado é a análise de dados, né? Que é todos os dados recolhidos durante a pesquisa. Todos aqueles resultados, as análises que foram analisadas, né? Obviamente, você vai colocar nessa parte da pesquisa. Você vai detalhar também tudo certinho, qual foram os resultados a partir de qual método. E o que trará de novo para o tema. Então, além de você fazer aquela análise, você olhar os resultados, você tem que trazer também o que trouxe aquilo de novo. Qual que foi o resultado daquilo? Vai ser importante? Foi importante aquela pesquisa? E também é viável, né? Viável não. Não pode ter interpretações pessoais. Então, evitar essa interpretação pessoal. Pensar sempre no acadêmico, da pesquisa estatisticamente, não através de interpretações. Chegando no fim, né, tem a parte de discussão, que você vai usar os dados que você obteve a partir da sua pesquisa, do seu projeto. Você vai ver se existe relação, existe concordância entre os resultados que você achou, o problema inicial que você queria resolver e as referências teóricas que você tinha pesquisado. Se não tiver concordância, né, se os dados não baterem, não tem problema. O que você tem que fazer nessa parte é discutir os motivos de por que não bateu com a referência teórica ou por que vocês não conseguiram resolver aquele problema inicial. Lógico que durante o projeto vocês vão tentar fazer a contenção de erros, né? Se alguma coisa está errada, vocês vão tentar outras estratégias e tudo. Mas, às vezes, por exemplo, vocês estão tentando uma análise, alguma coisa assim, que às vezes não dá, não bate com o que você vê na teoria, né? Então, aí realmente não tem o que fazer, não tem. Se estiver certo a análise que vocês realizaram, né? Discutir os motivos do porquê que você acha que aquilo não deu certo. Se foi o laboratório que foi usado, a temperatura que foi usada, a amostra foi coletada errado, enfim, vocês têm que discutir esses motivos. E se concordou, e se deu certo, bateu com o que vocês tinham de referência teórica, também discutir os motivos de por que deu certo, né? Comparar os dois resultados e tudo. A conclusão você vai retomar os objetivos que você você escreveu lá no começo e colocar dados, colocar a interpretação dos dados que você teve. A discussão é mais para você colocar os dados e comparar. Já na conclusão, você vai interpretar o que esses dados querem dizer. Acho que a gente já faz essa parte, né, de conclusão no plano de pesquisa também, mas é exatamente isso, de você interpretar, não colocar dados soltos sem nenhuma interpretação, sabe? E depois, a referência bibliográfica, que a gente já está acostumado a fazer, somente os trabalhos que foram realmente consultados e citados durante o trabalho de vocês, e usando também o padrão ABNT, né? Vocês também podem usar o padrão ABNT para formatar o padrão de vocês, né, da folha do relatório, no Label. No canal do Label no YouTube tem as videoaulas de um mini curso de Google qual que é o nome? É o Word, mas é do Google. Enfim, para vocês usarem, para se assistirem e saberem certinho, se ele fala de ABNT e tudo. É bem bacana de dar uma olhada para vocês, não só para esse projeto, né, mas quando forem fazer o trabalho da faculdade e tudo, é bem bacana mesmo. Pode passar. Bom, os anexos, né? Os anexos basicamente são todas as tabelas, as ilustrações, os gráficos ou qualquer outro documento que não
são pertinentes, que não é de grande não é essencial para o trabalho. Então, mas é importante saber, sabe? Então você coloca no finalzinho, depois das referências bibliográficas, tem um espaço só para anexos. E também é um documento que pode contribuir para o esclarecimento de alguma coisa. Por exemplo, você tem um projeto onde você gerou, vamos supor, um mini curso, porque a gente precisa fazer um relatório desse mini curso, eu que estou ali no final. Então, a gente fez uma apostila, a gente fez os slides. Então, são materiais que não são pertinentes, mas que são essenciais. Então, a gente coloca, a gente anexa ele no final do documento, do relatório, no caso. E o parecer de comitê de ética, que basicamente são pesquisas que envolvem pessoas, animais, vertebrados, substâncias, equipamentos e agentes biológicos ou potencialmente perigosos. Então, vocês precisam de uma aprovação do comitê de ética e colocar ele nos anexos também. Toda a questão de envolver pessoas, animais, vocês vão precisar dessa aprovação do comitê de ética e colocar também nos anexos. Foi essa, então, a aula de hoje é bem curtinha.